Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo certo aí com o áudio? Vamos dar início aí a mais uma live, né? Vamos dar aquele tempinho, né, pessoal ir entrando. Logo a gente vai chamar nosso convidado hoje. Boa noite, Vinícius. Certo, Paulinha? Tudo certo aí? Vamos entrar aí, pessoal. Hoje o nosso convidado é o Túlio Gonçalo, lá da Grower, né? E a gente vai fazer um bate-papo com ele aí em relação à cultura da soja, cultura do milho aí. Vamos ver o que ele tem para compartilhar com a gente aí nessa live aí de hoje. Esperar só mais um minutinho, que aí a gente já começa. O Marco vai gravar pra gente? Sim. Ô, Maico, Pode gravar. presta atenção aí, tá? Acho que eu vou chamar no Túlio já. O áudio tá legal, Maicon? Pessoal aí, se o áudio já tá ok. Beleza, joia. Vamos dar andamento na live então. Vou chamar o Túlio para Vamos convidar o Túlio convidar o Túlio. para estar entrando na sala para a gente. Deixa eu só confirmar aqui se ele já tá ok. Ele mandou uma mensagem aqui, deixa eu só ver. Ah, tá, beleza. Só um instantinho, gente, a gente vai chamando. Aqui, Chamar o Túlio. Enquanto isso, boa noite, a turma que tá chegando agora. Deixa eu avisar ele. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Os probleminhas técnicos aqui, mas a gente está resolvendo. Só aguardando aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Oi, Túlio. Tudo bem, Túlio? Como é que tá? Boa noite, tudo bem por aí? Leve problema técnico aqui, mas agora deu certo. A gente também, tava aqui, mas no final tudo dá certo, né? Exatamente. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Acho que já estou
vou continuar aqui. Boa noite, né? Todo mundo seja bem-vindo, Túlio. Muito obrigado pelo aceite ao convite. Mais uma live da Agrobato. A gente hoje vai tentar, né? Vamos falar assim, né, Túlio? É muito amplo o que a gente buscou em tema, mas vamos fazer o possível para focar na eficiência e planejamento do manejo fitossanitário e soja e milho. Para quem não conhece, a Agrobato é uma consultoria agronômica aqui em Jataí, né, Goiás, no foco de manejo de solo, fitotecnia e prestação de serviço de máquinas agrícolas, buscando estratégias de eficiência e rentabilidade no campo. E hoje o nosso convidado é o Túlio Gonçalo, um nome de peso na pesquisa e manejo de doenças, pragas, plantas daninhas, nas principais culturas, roda o país inteiro, né, Túlio? Paga as Atual contas só diretor. aqui em Rio Verde, né? De vez em quando. A Ficam as contas meio conta chega, atrasadas, né? as contas chegam em Rio Verde, Goiás, e ele tem uma vasta experiência na parte de pesquisa e desenvolvimento de mercado também, né? Então, ele trabalhou em algumas empresas, como Singenta, atualmente diretor da Grow. E se você até fica à vontade, quiser falar um pouco do seu trabalho dentro da Grower, antes da gente começar. Não, legal, Natália. Obrigado pelo convite. Espero aí estar à altura hoje aí para que a gente faça uma live bem legal, para que a gente traga informação nova, informação que possa ajudar aqui consultores, produtores, técnicos, né? Mas meu nome é Túlio, hoje eu sou diretor da Grower. Como você falou, minha vida inteira foi pesquisa, desde o estágio na Embrapa, a trabalhar em multinacionais. Cheguei a trabalhar um pouco em marketing, mas sempre pautado em pesquisa. Pesquisa soja, milho, feijão. Hoje a gente faz trabalhos em arroz, sorgo, girassol. Então, ampla gama de culturas, né? E hoje, como diretor da Grower, a gente direciona aí os trabalhos principalmente na área de fitopatologia, herbologia, manejo de pragas e plantas de cobertura. Então, a gente tem na Grower ainda o Rafael Nunes, que fica na parte de fisiologia, nutrição e fertilidade, e a Laís, nossa última pessoa que está junto aqui com a gente, que vai direcionar muitos trabalhos de fitopatologia, tanto doenças de solo quanto doenças foliares. O intuito da Grower é fazer pesquisa, é desenvolver novas informações. Então, a gente fala que o nosso core business é geração do conhecimento. E a gente faz isso com inúmeros parceiros, seja em Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul, Minas. A gente tem inúmeros parceiros aí que nos ajudam a desenvolver e gerar informação. Legal. E essa informação é direcionada aos produtores, né? Do grupo. Total. Do grower, né? Total. Nosso Do foco clube, né? Só o clube. Claro, perfeito. A gente tem o Clube Grower em Rio Verde, né? Além das nossas consultorias, nossas parcerias, a gente tem o Clube Grower em Rio Verde, que é um clube que a gente se resume em se reunir quinzenalmente, onde a gente apresenta dados de pesquisa. Então, a gente pega lá tudo que a gente está gerando durante o ano e a cada 15 dias a gente apresenta aos nossos agricultores manejo de doenças, pragas, plantas daninhas, coisa de cobertura, manejo de nutrição, fertilidade e tudo. E às vezes a gente vai para campo também. Às vezes tem ensaios bons no campo, né? A gente teve nosso dia de campo, vocês estiveram lá conosco semana passada, vocês viram o nível, né? O nível técnico do dia de campo e tudo é levado, seja em sala ou seja a campo para os agricultores, né? Para eles não só verem o slide, mas verem também de onde aquele dado saiu, trazer mais confiança, né? E levar para eles. O visual grava muito, né? Interessante. A gente esteve lá presente e vimos isso. Entrega um resultado muito legal. E falando assim, né? Nessa parte de insights, que a gente vê muito, eu acho que esse ano, se você puder falar um pouco o que deu trabalho, né? Nos últimos ciclos, quanto ao assunto é doença e praga, mais especificamente na soja, você que está acompanhando mais em 2025, vamos falar assim, 24, 25, né? O que foi, vamos falar assim, o que você sentiu de maiores problemas, desafios nessa última safra? Legal. O que você acha que foi mais eficaz? Perfeito. Não, essa última safra, o Brasil, lógico que o Brasil é muito grande, né? Até difícil de falar assim, poxa, foi tranquilo isso, foi difícil isso, porque é muito grande. Por exemplo, a gente vai no sul do MS, a pressão de percevejos e de trips ali é um troço absurdo, mesmo sendo uma safra que
que choveu bem até dezembro lá. Depois de dezembro, algumas regiões passaram uma seca drástica, sul de São Paulo. Ainda a gente teve pressão grande de trips e principalmente percevejo em algumas regiões. Mas como um todo no Cerrado, aí eu posso falar porque eu viajei para quase todas as regiões, a gente teve uma pressão relativamente baixa de pragas, seja lagartas, percevejos, trips, sugadores. A gente teve uma mosca branca que o ano passado, né, a safra 23-24, que foi uma safra muito seca, né, a gente teve baixa pluviometria, períodos muito quentes, que a gente acompanhou aqui na média histórica, a gente teve regiões com 3,5 graus a mais, a mosca branca ela dominou junto com o trips. Já essa safra, a percepção é que a gente teve muito menos incidência de pragas do Cerrado como um todo. Foi um ano mais tranquilo em pragas, falando de soja, né? Agora, quando a gente vai para doenças, sempre que a gente tem um ano mais úmido, a gente tem mais doença, não tem jeito, né? E algumas doenças se destacam em anos mais úmidos. Por exemplo, ó, no ano de 23 e 24 foi um ano seco. O Mato Grosso, por exemplo, sempre a principal doença do Mato Grosso foi mancha-alvo. Lógico que a gente tem as podridões, né? Obviamente que é uma doença que a gente convive aí há 5, 6 anos. Mas falando das doenças que a gente já tem há mais tempo, a mancha-alvo sempre se destacou no Mato Grosso. Só que em 23 e 24 não choveu. E a cercóspora é uma doença que se destaca muito com baixo índice pluviométrico, porque ela não precisa de tanto tempo de molhamento foliar. Já nesse ano, safra 24-25, que a gente teve chuvas imensas, teve regiões que não ficou aí 5 dias sem chover, Rio Verde mesmo foi um exemplo, Querência, regiões, por exemplo, como o Pará, algumas partes do Tocantins, Minas, algumas regiões de Minas, a gente teve pluviometria muito adequada. E aí já é um ano muito propício à mancha-alvo. Sempre que chover muito, eu tenho que me preocupar mais com a mancha-alvo, principalmente se a minha variedade for mais sensível. Então, em variedades sensíveis, a gente pode falar de guepardo, Nel 750, Nel 790. A própria Olimpo, os nossos experimentos lado a lado, ela não é a mais sensível de mancha-alvo. Apesar de ser o material mais plantado a nível Brasil, ela tem uma certa sensibilidade, principalmente em regiões mais baixas, mas não é o material mais sensível de mancha-alvo. Então, se eu pudesse cravar uma doença que foi mais presente por conta do molhamento foliar, por conta da temperatura, eu diria que essa doença é a mancha-alvo. Ela se destacou um pouco mais. Em termos de podridão, foi um pouco menos, né? Na minha percepção. No finalzinho, nas últimas sojas ali, a gente teve um pouco no Mato Grosso, mas de maneira geral foi uma safra um pouco menor para podridões. Mas destaque para o que incomodou, talvez, em algumas regiões aí, foi a mancha-alvo. Mas As áreas que a gente acompanhou ao longo dessa safra, a gente acabou tendo um pouquinho mais de dificuldade com a cercóspora na variedade Olimpo. Ela foi muito bem até ali o início do enchimento de grão, aí a partir do enchimento de grão ela começou a apresentar os primeiros sintomas e foi só aumentando a pressão, tá? Legal. Até que mancha-alvo a gente não teve muita dificuldade em manejar, não. A gente trabalhou com 4 aplicações de fungicida na Olimpo, só que a gente percebeu que talvez a gente vai ter que melhorar algo nessa última aplicação aí, porque ela vinha muito bem até a última aplicação. A partir dali ela começou a apresentar o problema. Apesar que é uma doença que, teoricamente, ela inicia lá atrás, né? Lá no vegetativo, né? Então, a gente está nessa, entre melhorar essa aplicação do vegetativo e também a última, né, que a gente fez lá já com aproximadamente 35, 30 dias para finalizar o ciclo da cultura. Mas aqui a gente teve mais, assim, problemas nas nossas áreas que a gente acompanhou mesmo, foi na variedade Olimpo e foi cercosporiose mesmo. Legal. E assim, ó, vamos pegar, vocês estão em Jataí, né? Jataí é uma região alta, né? De maneira geral. Lógico que a gente tem Serranópolis ali que chega a 600 metros, né? A 650 metros, mas isso ainda é considerado alto. Então, em Jataí é normal que a gente tenha mais presença de cercóspora, porque a mancha-alvo ela gosta de uma temperatura mais alta. Por isso que ela está lá no Pará, está no Tocantins, está no Vale do Mato Grosso, está na 163. Então, regiões que têm temperaturas mais amenas, que estão acima de 700 metros, é normal a gente se destacar um pouco mais da cercóspora. Não é que a gente não vai ver mancha-alvo, mas normalmente a cercóspora ela pode se destacar um pouco mais. Agora, regiões baixas, como o Vale Goiano, Crixás, norte aí, né, Mundo Novo, de Goiás. exato,
nessas regiões já a mancha-alvo incomoda mais, por ser mais quente. Às vezes até um molhamento foliar um pouco menor, mas é mais quente. Então ali a gente vai ter que se preocupar mais com mancha-alvo. Agora, a gente pode ter as duas nas duas regiões. Elas podem ser, dependendo da sensibilidade do material, dependendo do ano, a gente pode ter as duas. E, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal para falar assim, ó, pô, ano que vem vai ser ano de cercóspora, ano que vem vai ser ano de podridão, ano que vem vai ser ano de manchal. E aí a gente tem que estar preparado para as duas doenças. E dentro de uma estratégia de manejo, isso inclui colocar produtos que sejam eficientes para as duas. Eu falo assim, ó, uma coisa que eu gostaria de destacar é que o que a gente tem visto no nosso experimento de fitopatologia é uma crescente da importância do vegetativo. Há 6, 7 anos atrás, se você me perguntasse sobre vegetativo, eu ia falar, cara, vegetativo é uma aplicação de 1, 2 sacos, que às vezes entrega, às vezes não entrega. Isso há 6, 7 anos atrás. Só que com o acentuamento da produção, com o acentuamento da quantidade de ar, acentuamento da eficiência, talvez, dos fungicidas um pouco aquém, eu falo que hoje o vegetativo é uma das aplicações mais importantes. Faz 2 anos que a gente, nos experimentos, a gente tem um trabalho que a gente faz assim, ó, tira o vegetativo, tira primeiro do reprodutivo, tira segundo do reprodutivo. E por 2 anos, o vegetativo tem sido a aplicação mais importante. O que eu chamo de vegetativo? Aplicações ali em V3, V4, às vezes V5, mas aplicações que vão iniciar entre 20 e 30 dias, né? Conforme ciclo. Essa aplicação tem sido a aplicação mais importante nos últimos 2 anos e ela tem se destacado. Túlio, o que vai bem? Antes a gente usava muito mistura de triazóis. Não que isso tenha perdido completamente a eficiência, mas talvez o difeno ele está precisando de ajuda. E aí utilizar biológicos junto ou trocar o difeno por outros ativos mais robustos, aí pensar até numa carboxamida num cenário de podridões, e isso é fato, pessoal. Cenários de podridões, a gente precisa ter uma carboxamida na fase inicial. E aí, uma observação interessante também, que a gente tem visto há 2 anos, a gente nunca falava de protetor vegetativo também, porque não era necessário no contexto antigo. Mas com essa passada dos problemas de mancha-alvo acentuando em algumas regiões, tá? A gente viu que trazer o mancozeb em algumas situações agregou bastante para o manejo de mancha-alvo. Há 2 anos que a gente vem testando isso. Esse ano a gente fez diversos produtos com e sem mancozeb e a gente viu que houve uma agregação interessante, melhor que o clorotoluidino vegetativo. Às vezes tinha um apelo muito grande pelo clorotoluidino vegetativo, a gente tem visto que o mancozeb agregou muito. Só deixar aqui, Natália, a gente vai ter um evento dia 20 e 21 de maio, agora em Goiânia, né? Chama o nosso Grower Experience. E nesse evento a gente vai mostrar esses resultados, tanto em podridões com o nosso parceiro Impacto, lá em Rondônia, que é um problemaço de podridão, é pior que a 163. Esse ano, de novo, foi um grande problema por lá. E também os ensaios vegetativos feitos aqui em Rio Verde, onde a gente testou os mesmos tratamentos, pensando em podridão, mas pensando em cercóspora mancha-alvo, onde a gente avaliou aqui em Rio Verde, onde a gente viu, poxa, o mancozeb está agregando, está tendo uma resposta íngreme ali a você trazer alguma coisa junto ao difeno, seja biológico, seja outros ativos, né? Estou falando dentro desse contexto, é o vegetativo muito importante. Quando eu começo vegetativo, poxa, se você tiver cenário de podridão em torno de 20 dias, isso vai dar em torno de V2 a V3 da soja, mais para V3. Agora, se você não tiver historicamente um problema com podridões, a gente tem visto que 25 a 30 dias tem sido o melhor resultado. É difícil falar em dias, porque, por exemplo, uma Olimpo no Mato Grosso fecha com 105 dias, 110 dias. Uma Olimpo em Jataí fecha com 125 dias. E o manejo para uma e para outra é completamente diferente, né? Variedades no Mato Grosso, hoje, de 110 dias, a gente está falando em 5 aplicações, sendo começando em 20 dias e mantendo um intervalo de 12 a 13 dias até o final do ciclo. Uma dica importante também é nunca refaça o intervalo. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se o agricultor vai aplicar com 35 dias uma aplicação, e aí está muito seco, ele posterga a aplicação, ele acaba entrando com 40. Beleza, não tem problema. Mas a sua próxima aplicação não postergue mais 12 dias. Desconte o tempo que você fez da primeira. E você vai diminuir o intervalo, vai trazer a doença para um nível inferior e você vai evitar aplicações muito tardias na soja, porque o que dá fito na soja, eu falo que a soja é igual a gente. Quanto mais velho, mais a gente tem que tomar cuidado para não tomar um tombo, pegar uma gripe, né? O que mata velho é gripe e tombo.
E a Mais soja é a mesma suscetível, coisa. né? Exatamente. Soja é a mesma coisa. O que mata a soja é fitotoxicidez no final e tira PMS e tira produtividade. O que eu vou fazer para evitar essas fitotoxicidez? Primeiro, não postergar intervalo, porque quando você posterga intervalo, as aplicações lá do final vão ficando cada vez mais tardias. E isso sim tira produtividade. Segundo, cuidado com produtos emulsionados concentrados no final. Eles têm uma absorção maior e dá menos tempo para a planta lidar com aquilo. Como que a planta lida com aquilo? Ela vai lá, pega catalase, peróxido de mutase, pega aqueles espécies reativas de oxigênio e desoxida ele, né? Então eu perco ali a função de degradar a célula. Se o produto absorve muito rápido, a planta não tem fluxo para lidar com aquilo. Então, quanto mais tarde, mais perigoso é usar produtos emulsionados concentrados. Use eles na primeira do reprodutivo, no máximo na segunda do reprodutivo. Não use nas últimas. Então, a gente fala numa soja como Olimpo, por exemplo, é o que mais varia o número de aplicações aqui, falando dessa região, entre Goiás e Minas. A gente já teve anos com resultados que 4 aplicações foram o melhor resultado. E a gente já teve anos que eu precisei por um plantio tarde. A gente sempre faz os ensaios em ferrugem, plantando 15 de dezembro. Esse plantio tarde Uhum. responde a 6 aplicações. Então, vegetativo mais 5 aplicações com intervalos de 15 dias. Então, é muito difícil falar de número de aplicações, porque tem que interpretar o quanto está chovendo e a época de plantio no material desse, né? Tem um momento adequado, assim, principalmente de iniciar e de parar, porque até a gente acha que teve uma palestra que a gente assistiu todos, você entrou um pouco nesse sentido. Falando em soja, né? Continuando, depois a gente entra um pouco no milho. Falando em soja específico, tem um momento assim, nossa, é ideal até tal fase. Se você identificou uma doença, entrega. Assim, deixa, tem um período específico que, vamos falar assim, que tira a produtividade, até que fase da soja que a gente maneja a doença, até mesmo pode, se você quiser falar sobre praga, você maneja ela. A praga até que nem tanto, porque a gente fala hoje em sistema, né? E aí, se você controla na soja para não sofrer no milho, né? Digamos assim. Então, pensando em doença que vai afetar a soja, ou às vezes até mesmo então, a cultura seguinte, qual que é a fase? Você fala assim, não, até aqui podemos deixar. O que você considera um período ideal de intervalo de iniciar e fechar a parte de fungicidas, vamos falar assim, dentro do ciclo da soja? Natália, essa é uma pergunta muito boa e sempre me fazem ela. E a gente construiu muitos experimentos para tentar responder. O Grigoli, que é um pesquisador que hoje está em São Paulo, foi pesquisador da Fundação MS, ele foi o primeiro cara que eu vi fazer um trabalho assim. E o que ele viu nesse trabalho? Que você tem que proteger a soja até os 20 últimos dias dela. Então, por exemplo, se a soja tem 120 dias, eu tenho que protegê-la até os 100 dias. Isso foi feito experimentalmente, aplicando de trás para frente. Ou seja, se o residual do fungicida tem 15 dias, a última aplicação deveria entrar com 85, porque aí eu protejo até os 100 e deixo os últimos 20 dias descobertos. Esses últimos 20 dias coincidem com o início da senescência da soja. A soja ela começa a senescer nos últimos 20 dias. Se você quiser saber quando você vai colher, quando ela começar a senescer, mais ou menos, quando ela começar a amarelar, 15 a 20 dias você vai colher, tá? Então, e isso bateu. E eu achava que na ferrugem ia fazer sentido aplicar até mais tarde. Lembrando, a gente monta os ensaios 15 de dezembro todo ano para a gente avaliar a ferrugem. Apesar dela ter diminuído a importância em muitas regiões por plantar mais rápido, plantar mais cedo, todo ano a gente estuda ferrugem. E não, sabe que esse racional também funcionou para ferrugem por alguns motivos. Porque você não consegue, a gente teve até 9 aplicações para ferrugem. O melhor resultado foram 6, numa variedade que fecha com 125 dias. E detalhe, a testemunha dessa variedade, ela se entregou com 95 dias. Ou seja, era uma Olimpo. O ciclo normal dela é 125 dias. Quando tirou o fungicida com 95, ela não tinha mais folhas. E o melhor tratamento foi até 123 dias, que foram um vegetativo mais 5 aplicações em reprodutivo. O que é importante? Num cenário de ferrugem, o ideal é que você traga as últimas aplicações para mais cedo. Não faça as últimas aplicações com intervalo de 15, porque senão você vai chegar lá com 95, 100 dias. O ideal é que você, nas últimas aplicações, torne esse intervalo 10 dias. Se você tem iminência de ferrugem, eu plantei começo de dezembro, eu muito provavelmente vou ter ferrugem, o ideal é que as últimas aplicações eu faça de olho fechado, eu faço 5 aí no reprodutivo, e as duas últimas eu trago para o intervalo de 10. Agora, falando de DFCs,
No material precoce, a gente tem visto resultados variáveis. No material de 105 dias, resultados variando de 2 a 3 aplicações, cenário Goiás, Minas, Tocantins. Agora, quando a gente vai para o cenário de Mato Grosso, Podridões, a gente tem visto resultados de 4 até 5 aplicações num material de 105 a 110 dias. Por quê? Porque quando entra a podridão, eu tenho que fazer duas coisas. Começar um vegetativo mais cedo. Não é só isso, tá? O manejo de podridão, ele inclui mais coisas. A gente teve um trabalho agora da Impacto, nosso parceiro lá de Rondônia, espetacular, envolvendo espaçamento de plantio. Espetacular. Porque o que a literatura diz sobre espaçamento de plantio em soja? Que e a gente já teve trabalhos para multinacionais, trabalhos internos testando espaçamento. E desde que o material tem uma arquitetura boa, tem uma arquitetura bem ereta, você diminuir o espaçamento é melhor. A Embrapa teve um estudo a nível Brasil, que foram em várias localidades, e o resultado do estudo mostrou que 25 centímetros foi o único espaçamento que poderia pagar a conta do produtor alterar a plantadeira dele, fazer ele produzir mais e pagar essa conta. Só que isso é num contexto de baixa pressão de doença, onde a doença não é o mais importante, onde você tem fatores controlados, como doenças e pragas. Foi visto nesses estudos que a gente tinha mais praga, a gente tinha mais percevejo, era mais difícil controle, era mais difícil controle de doenças, mas mesmo assim você produzia mais. Agora, quando a podridão passa a ser o seu driver, quando a podridão de grãos passa a ser o seu problema, aí aumentar o espaçamento pode ser interessante. E a Impacto justamente mostrou isso. Mostrou que o espaçamento de 60 e menos plantas por metro, eles contribuem para o controle de doenças. Por quê? Por conta de arquitetura, por conta de fazer o produto chegar onde é preciso, por conta de diminuir a progressão da doença, né? E isso influenciou em PMS e produzir mais. Então, assim, onde eu tenho bons controles de doenças naturalmente, às vezes até encurtar o espaçamento para soja, falando de soja, pode causar mais produtividade. Agora, para um cenário onde a podridão está tirando, onde eu estou tendo muito problema de mancha-alvo, uma das soluções pode ser aumentar o espaçamento entre linhas para 60 centímetros. Na verdade, lá foi 66 e o resultado foi muito favorável. Então, respondendo, desculpa, Natália, se eu entrei até em outros méritos, mas a regrinha é De proteger DFT, até igual isso, de proteger até DFT, os você últimos. acha que No caso, seria isso, para DFT? isso seria proteger a soja até os últimos 20 dias. Vai variar um pouco, precoce, médio e tardio nessa região aqui. Se a gente falar de um precoce, variando de vegetativo mais 2 a vegetativo mais 3. Um ciclo médio vegetativo mais 3, não entregou mais em momento nenhum. E o tardio varia de vegetativo mais 3 a vegetativo mais 5. Depende da época que você plantou e quanto choveu. Anos secos, 4 aplicações no material de 125 dias foram suficientes. Anos úmidos, vegetativo mais 4, 5 aplicações. E anos de ferrugem, anos que eu planto tarde, eu plantei em dezembro, que eu vou ter ferrugem, até 6 aplicações foram favoráveis. A agricultura ela é muito dinâmica, ela é muito variável, né? A gente está falando de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, a gente não pode generalizar para todas as regiões. O Rio Grande do Sul, pô, tem soja em Ponta Grossa, por exemplo, que é de 145 dias. Então, como que eu faço 6 aplicações numa soja dessa? Eu tenho mais aplicações, né? Que a pressão já planta tarde, a pressão de ferrugem é maior, eu vou ter maior número. Mas eu estou falando aqui num contexto cerrado, separando aí os grandes problemas que cada região tem. E aí iniciaria até V5, né? Vamos falar, esse vegetativo, quando você fala, é até de 20 a 30 dias, né? Respostas Pós-plantio. variáveis, mas de V3 a V5. Se eu tiver condições aí de podridão, isso tem sido um problema, eu iniciaria mais cedo, até V3. Se eu tenho condições mais de DFCs, mancha-alva, antracnose ou cercóspora, iniciar aí com uns 30 dias, que vai dar mais ou menos V5 na média, né? Pensando assim, para a gente encerrar nessa parte de cenário de soja, você acredita que tem um uso de protocolo? Assim, vamos falar assim, você acredita que o uso de protocolos mais personalizados pode ser o diferencial, então, né? Vamos falar assim, no controle de doença. Com certeza. Natália, olha o quão é importante isso. Ó. Uma dica que eu dou é
a primeira do reprodutivo, sempre proteoconazol. E aí existem várias formulações. Muda que um é emulsionado, absorve mais rápido, precisa de menos ativo. A outra não é emulsionada. Mas o ponto é, a primeira sempre de proteoconazol. O ideal é associar com mancozeb. Ó, vou dar um spoiler do trabalho que a gente vai mostrar lá no Grower Experience. A gente pegou 7 aminoácidos, entre eles tinham com extratos de algas, pegamos várias coisas para reduzir fitotoxidez. Esse não foi um ano de muita fito, né? Ano passado foi um ano de mais fitotoxidez por fungicidas. Esse ano foi um ano que choveu muito bem, dá menos fito. Mas a gente forçou o experimento, a gente usava dobro da dose de próteo e tal. E colocamos lá o mancozeb como um padrão, porque o mancozeb, como todo mundo sabe, ele diminui a absorção do próteo, ele fornece zinco e tudo isso reduz a fitotoxidez na soja. Cara, de 7 produtos que a gente testou, produtos excelentes que a gente já tinha ferido esse tipo de resultado, chuta o que foi melhor para redução de fitotoxidez em soja. Cara, mancozeb foi o que mais reduziu fitotoxidez em soja. Então, seja por controle de mancha-alvo que agrega, ou seja, por redução de fitotoxidez de proteoconazol, sempre misture proteoconazol com mancozeb. Foi o melhor produto para redução. E hoje tem novas formulações. Tem formulações hoje mais solúveis que melhoram muito a qualidade da aplicação. Hoje tem o Trizeb aí, que melhora muito a qualidade de aplicação. Alguns clientes utilizaram essa safra, tiveram resultados excelentes de qualidade e já testamos também em termos de qualidade de controle, foi uma ótima formulação. E aí a gente tem um trabalho, falando de outro trabalho aqui, que eu travo todas as aplicações e altero só a primeira do reprodutivo. E depois eu travo todas as aplicações e altero só a segunda do reprodutivo. E vou combinando produtos com a primeira, né? Natália, eu falo assim, ó, há 8 anos que eu testo isso, e sempre proteoconazol na primeira do reprodutivo, mais mancozeb é a melhor solução, independente da região. Isso para mim vai independente de região. Agora, quando eu vou para a segunda do reprodutivo, isso é muito variável, inclusive dentro da mesma região. Anos mais propensos a cercóspora, eu ser mais seletivo e até tirar o proteoconazol da segunda, ou regiões que sofrem mais com cercóspora, ser mais seletivo e não ter o proteoconazol na segunda aplicação do reprodutivo, sempre os resultados são melhores. Agora, regiões que a mancha-alvo é preponderante, apesar de alguns casos de perda de sensibilidade do proteoconazol em algumas regiões, porque tem regiões que aplicam 3, 4 de proteoconazol. Você vai no Pará, como chove muito bem, tem regiões que aplicam 3, 4 de proteoconazol e o cara tá cansando aí para mancha-alvo, né? Pô, ele é um guerreiro. O proteoconazol é um guerreiro enorme. Com a quantidade de produto que tem no mercado, com a quantidade de aplicações que tem, o cara tá se mantendo para mancha-alvo. A gente viu isso claramente nos ensaios. Quando você tirava o proteoconazol, o controle de mancha-alvo caía absurdamente. Lógico que a gente tem carboxamidas boas, né? Tem o pedilmitofen, você tem o bixafen, que contribuem muito, né? Além dos protetores. Você vê que em regiões de mancha-alvo não tem boca, eu tenho que vir com 2 de proteoconazol. Aí o que a gente tenta na segunda? Trabalhar com produtos mais seletivos. E dentro do universo de produtos de proteoconazol, tem produtos bem seletivos e tem produtos mais quentes, vamos dizer assim. O produto ser quente não quer dizer que ele é ruim, quer dizer que o ativo entra mais e entra mais rápido. Então, em termos de controle, tudo que é mais quente controla mais. Essa é uma regra. Seja para o glifosato, que dá mais fito, ele vai controlar mais. Seja para o proteoconazol, que dá mais fito, ele vai controlar mais com menos ativo. Entende? Ele vai precisar de menos ativo para controlar. Porque a formulação entra, porque o produto entra mais. O que importa é ativo dentro da folha. O ativo ele se transforma dentro da folha. E o que importa é o ativo dentro da folha. E os emulsionados concentrados fazem o ativo entrar mais. Então dá mais controle. Porém, se eu tiver uma condição que é o principal, que é o estresse da planta, isso pode trazer mais fitotoxidez e atrapalhar. Eu acho que na primeira e na segunda do reprodutivo, os impactos de fitotoxidez em produtividade são relativamente baixos. A gente tem que se preocupar muito com a terceira do reprodutivo, com a quarta do reprodutivo, os impactos ali são enormes. E teve ensaio ali de 7, 6 sacos a menos com uma fitotoxidez causadas nas últimas aplicações, né? Túlio, o clorantalonil, quando comparado ao mancozeb, ele
nessa situação aí, ele também reduziria essa fita do proticonazol ou ele não tem esse efeito que você Ó, vamos falar pontuou aí? dos dois. Não, o clorotolueno é o contrário, tá? Então vamos lá. Em termos de seletividade, o mancozeb ajuda o proteoconazol. Em termos de fitotoxidez, o clorotolueno piora o proteoconazol. Você fala para mim assim, não, eu preciso fazer proteoconazol, mas eu vou botar o clorotolueno junto. Eu falo, cara, não põe. Usa uma solução biológica. Eu vou repetir. Voltou? Tá escutando bem? Deu uma travada, agora voltou. Certo. Opa. Então, o clorotolueno não deve ser utilizado, reparem bem, se você quer evitar a fitotoxidez, não quer amarelar sua soja e causar desfolha precoce no final, escuta bem o que eu vou falar agora. O clorotolueno não deve ser utilizado junto com tebuco ou proteoconazol. Não deve ser utilizado. Por quê? Porque o clorotolueno é um produto quente, ele também causa espécie reativa de oxigênio e pode acentuar essa fitotoxidez do proteoconazol, principalmente se a planta estiver sob estresse. O mancozeb, por outro lado, ele ajuda. Onde que eu posso associar clorotolueno? Pô, com alguns triazóis um pouco mais seletivos em soja, difeno, mefentriconazol, o próprio ciproconazol. Então, triazóis mais seletivos aceitam clorotolueno muito bem. Mas triazóis como tebuco e protio, muito cuidado, não misturar com clorotolueno. Agora, o que o clorotolueno tem de bom? Ele tem um excelente controle em cercóspora. Então, ele é uma referência no controle de cercóspora. Se você está sofrendo com cercóspora, não deixe de ter o clorotolueno talvez na segunda do reprodutivo e até na última do reprodutivo. O cuidado é com a associação que você vai fazer. Então, tente não associar com tebuco ou pródio, e aí com outros ativos. E aí o mancozeb sendo mais associado, mais associativo com o proteoconazol e o tebuco, entregando, sem dúvida, melhores resultados, né? E o mancozeb tendo um controle um pouquinho melhor para mancha-alvo. O oxicloreto de cobre está voltando para o mercado. Então, em diferentes formas, em diferentes produtos, né? Por uma eficiência interessante em controle. Esse ano mesmo a gente teve resultados muito bons com o produto que a Bayer está trazendo, né? O Nativo Plus. A própria Corteva está trazendo o Approach Premium. O cuidado, e a gente está estudando isso, é o que todo mundo sabe do oxicloreto, né? As associações dele com pH baixo podem fazer ele ter uma absorção muito rápida do cobre pela folha e causar fitotoxidez. Então, em termos de consultor, isso é muito arriscado, o cara tomar uma decisão de uma recomendação dessa. Porque eu não sei lá se o produtor vai ter um ácido bórico na última aplicação, não vou estar do lado do aplicador para saber qual pH que vai estar. E se esse pH baixa de 4,5, acontece isso. A gente fez trabalhos com pH 3,5 essa safra, testando essa formulação. Mas ainda assim, isso tudo vai ser apresentado lá no Grower Experience com esse tipo de formulação, já essas formulações mais novas. Mas em termos de controle, esses produtos estão entregando controles interessantes. Por controle eu usaria. Por medo, a gente está checando, né? Talvez isso tenha que ser acoplado a um estabilizador de pH de calda, né? No passado a gente usou oxicloreto, a gente teve alguns problemas também com remonte de bordadura, acaba sapecando, né? Dá aquele bronzeamento na soja, né? A gente usava muito em feijão também na época, né? E acabava tendo alguns problemas, sim. Principalmente, como você bem pontuou, né? Com pH de calda. Às vezes você não tem muita atenção com isso e acaba tendo problema. Perfeito. Pensando, agora eu vou puxar aqui pela hora, pensando assim, finalizando a questão de soja, teve algumas perguntas aqui que eu abordei, questão de espaçamento menor da soja e a utilização de drones na aplicação. Seria uma opção, Túlio? Vocês fazem teste entre drone, vamos falar assim, entre drone, pulverizador, fazem Tecnologia de aplicação. tecnologia de Vocês aplicação fazem ou teste seria nesse mais do sentido? produto? Vocês fazem teste lá nesse Não, sentido? fazemos de forma mais pontual, mas fazemos, né? Inclusive comparando com o pulverizador. Eu falo assim, ó, o drone, na maioria das vezes, é uma terceirização, né? São poucos produtores que têm um drone próprio, né? Isso acontece, a gente tem clientes que têm drone, pelo menos 2 clientes aqui que têm drone na fazenda. Tem que investir muito. Quando for comprar um drone, tem que se preocupar muito. Aqui eu tô falando um troço que não é tão técnico, é mais operacional, mas que é muito importante. Se
preocupar muito assim, ó, onde eu vou comprar a peça? Onde, se der um problema, onde eu levo? Esse é o principal fato, porque vai dar problema. Assim como o pulverizador dá problema, o drone também vai dar. E a assistência é fundamental para que rode rápido, arrume rápido e tal. O drone, a gente tem utilizado ele muito como um apoio à fazenda. Poxa, fazer aquele canto lá que deu uma falha, isso falando de produtores grandes, né? Para produtores até 250 hectares, aí ele pode ser a ferramenta de aplicação mesmo da fazenda. O cuidado com o drone, assim como o avião, assim como qualquer terceirização, é como ela é feita. Uma coisa é eu ter um drone aqui para mim, eu vou fazer no momento correto, eu vou usar a forma de aplicar correta, né? Eu não vou fazer tantas associações assim. Outra coisa é eu ter um drone para uma terceirização que eu tenho que vir aplicar, e eu não estou falando mal de terceirização A, B. A gente tem bons terceiros e, obviamente, a gente tem serviços ruins. Agora, se eu tenho um bom terceiro, fazer uma aplicação de drone, que sem dúvida temos bons resultados, sim. Ele faz aquele vórtice, ele abre a soja, apesar da gota ser muito fina e a vazão ser muito baixa, eu tenho uma tecnologia de aplicação muito favorável e eu tenho que aplicar em condições ideais também, porque essa gota é muito fina. Mas tendo um bom terceiro, um bom trabalho, o que não pode? Pô, eu tenho que vir e tenho que aplicar. Isso aí não funciona, né? Isso aí a gente vai aplicar em horário inadequado, vai aplicar de forma inadequada, correria, vai dar faixa e não vai ficar bom, que já havia acontecendo com o drone. Assim como eu já vi acontecendo com o avião também. Então depende muito do operador, do serviço. Sendo assim, sendo bons serviços, ou até o produtor tendo uma pessoa qualificada para utilizar, é uma excelente ferramenta, sim. Né? Legal. Outra questão é quando você fala em um período úmido, seria quantos milímetros durante o ciclo da soja, assim? O que seria, fala assim, ó, aqui a gente está numa época que foi de alta pluviometria. A maioria, Da nossa Joyce, região, vamos tentar sim, concentrar aqui, né, para falar do sim, Sudoeste, né? é muito difícil responder essa pergunta, porque assim, ó, o que a soja precisa para dar doença é tempo de molhamento foliar. Isso varia muito. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma chuva que aconteceu às 18 horas, né, da noite. Então, até às 6 da manhã eu vou ficar com essa soja úmida, porque eu não tenho radiação e ela vai ficar úmida a noite inteira, né? Então, eu tenho pelo menos 12 horas. Vamos pegar mais umas 2 horas de orvalho. O orvalho varia muito. Regiões altas, como Jataí, 800 metros, você vai até às 10 da manhã, às vezes, dependendo do dia. Se for um dia mais nublado, até meio-dia com a soja úmida ainda, né? Agora, regiões mais baixas, 8 horas, 9 horas da manhã, com sol a pino, você já não tem molhamento. Então, isso vai variar. Cercóspora e mancha-alva precisam ir de 10 a 16 horas cada uma de molhamento foliar para que o fungo possa penetrar, botar o apressório, penetrar, infectar a planta e começar a multiplicar. Então, se eu tiver vários dias sequentes de chuvas à noite, onde a temperatura está mais ou menos, isso já é suficiente para causar a penetração do fungo. E penetrou, ele vai precisar de água só para multiplicar, ele não precisa de água mais para infectar. Ele precisa de água só para multiplicar. Então, se eu tiver uma semana, 10 dias aí de molhamento foliar acima de 10 horas, eu começo a me preocupar. Então, é difícil responder essa pergunta. Hoje existem ferramentas como estações que dão o tempo de molhamento foliar. Eles dão um histórico de molhamento foliar. E com isso você começa a predizer um pouco isso tem a ver com ponto de orvalho, né? Predizer um pouco a pressão de doença. A gente até viu, né? Um estudo a gente estava fazendo, a gente acompanhando os clientes, o Alexandre, ele até destacou, ele falou, não é a questão da quantidade de chuva dentro do mês, tem a quantidade e o intervalo que teve essa chuva. Às vezes você tem aqueles dias que fica o dia inteiro garoando e vai chegar no fim do dia, deu 15 milímetros. E às vezes você tem uma semana desse jeito. Então, períodos, né, que você tem molhamento, como você pontuou, né? Então a gente acaba tendo mais problema nessa situação. E nem sempre é a quantidade da chuva em si, porque de repente você pode ter uma chuva de 30 minutos que dá 100 milímetros. Cai lá uma chuva e aí abre um solão e daqui 4 horas a soja já está seca. Então, assim, o período de molhamento ele não está muito atrelado à quantidade de chuva em si, em milímetros, né? E em si, ele está mais atrelado ao tempo, né, que essa chuva perdurou e o tempo que essa umidade perdurou na folha, né? Isso aí a gente já
já vim estudando desde a época da ferrugem, né? Que ela também depende de umidade, né? Para poder inocular. Então a gente já tem mais ou menos uma ideia disso, né? Perfeito. Então, assim, não necessariamente está atrelada a quantidade de chuva em si, mas o período em que essa chuva ficou molhando a soja, né? Tem, Perfeito. vendo aqui, teve o pessoal que perguntou se você testou a DI, A Depedin, a acho que é Depidim uma mais pergunta do Prod. Wilson, se eu não me engano. Você já trabalhou com a Depidim mais um Sim, Prod? com certeza. É uma carboxamida da Syngenta, né? O periflumetofem, e ele está presente no Miravis Duo, Miravis Pro. E sem dúvida é uma baita ferramenta pensando em manchas, tá? Então, mancha-alvo, cercóspora, excelentes resultados. Eu trabalho com ele há muitos anos já. Em milho também, o Miravis Duo é um bom produto em milho. É uma carboxamida muito focada em manchas. Existem carboxamidas boas em ferrugem, né? Em podridões. Ela é uma carboxamida muito específica de manchas. Ela tem uma, vamos falar assim, nenhum produto é completo em todas as doenças, né? Então, assim, uma performance um pouco inferior em ferrugem e talvez em podridão, mas quando a gente fala das manchas aí da soja, septória, mancha-alvo, cercóspora, uma performance muito boa. Ela vem acompanhada aí com proticonazol, né? Uma formulação emulsionada concentrada. Então, assim, eu uso muito ela na segunda do reprodutivo, né? Acho que ali ela se encaixa bem em cenários que a gente não tem uma pressão tão alta de ferrugem, possibilidades tão altas de ferrugem ou até podridões. E agora é Ruth mesmo. Ingrediente ativo para uma soja de 120, pensando em manchas foliares. Quais que você acha que não deve faltar no planejamento do Ó, produtor? de forma bem, é difícil porque depende da doença que ele tem, mas de forma bem rápida, ó, não deixa o proteoconazol faltar na primeira do reprodutivo, mais uma coisa, aí tem várias formulações. Na segunda do reprodutivo, se você tem mancha-alvo, faz outra de próteo, aí procura um produto mais seletivo, como a Coseb de novo. Se o seu problema é mais cercóspora, busca um produto que não seja próteo. Aí pode ser o mefentriconazol, né, com uma carboxamida, o fluxaperoxide muito bom em cercóspora. A gente tem outros produtos mais seletivos que não incluem, às vezes, triazol, que trazem ali até triazóis mais seletivos, como o difeno, né? E outras carboxamidas, como o fluindapir, por exemplo. A gente sai um pouco, o benzodiazepinur com Picox é uma boa opção também. A gente sai um pouco de proteoconazol na segunda para trazer o clorotoluanil para a jogada. Então, se o seu problema está mais focado na cercose, para trazer o clorotoluanil e tirar o proteotebuco. Na terceira do reprodutivo, já tem que tomar um pouco de cuidado dependendo do ciclo. Se for um ciclo um pouco maior, trazer o tebuco para a jogada é uma excelente rotação. Aí você tem produtos como Scalamax, excelente produto pensando em ferrugem, e nesse contexto você tem blindado, também que é um produto que vai muito bem, você tem o fusão. O cuidado é com as suas formulações. Se for uma soja muito precoce, uma soja de 115 dias aí, 110 dias, eu não recomendo emulsionados concentrados ou até tebuco muitas vezes nessa terceira do reprodutivo. A gente tem que usar produtos mais seletivos. A Picox vai muito bem nessa última, clorotoluanil no máximo 1 litro, né? A gente chega a trabalhar com 1,25 de clorotoluanil na segunda do reprodutivo em anos muito chuvosos, mas na última, no máximo 1 litro. Cuidado com o triazol que vai associar com o clorotoluanil na última, porque ele pode, se for uma soja de ciclo mais precoce, ele pode trazer um bronzeamento e até limitar um pouco a produtividade. E vegetativo a gente não está, assim, apesar do difeno ser muito utilizado a nível Brasil, a gente está até talvez mantendo ele, mas trazendo mais coisas, seja biológico, sejam outros ativos. A gente tem trabalhado com picox também no vegetativo, tem tido bons resultados biológicos. Lembra do mancozeb em condições de mancha-alvo, né? E se for um cenário de podridões, sem dúvida trazer carboxamidas. Então, no vegetativo lá. Então, benzodiazepinur e profloxam são as duas carboxamidas que têm se destacado no cenário de podridões, falando aí de vegetativo, entregando bons resultados. Bom, é difícil, tá? Eu peço desculpas porque é difícil, porque eu teria que saber o cenário. Talvez numa próxima live a gente fale assim, ó, vamos falar no cenário tal. Aí a gente desenha, constrói uma manejo tal. Vamos falar no cenário tal. A gente está falando de cerrado, são muitas condições diferentes, ciclos de variedade diferentes, sensibilidades diferentes, mas eu tentei englobar aqui o que eu olho, o que eu
viajo, o que eu vejo de maiores problemas de cada região. Você falou muito interessante no dia de campo, aquela brincadeira, né? Qual que é seu alvo, né? Você está bombardeando quem? Estados Unidos ou Paraguai? Falar assim. Você tem que entender o material de soja que você está plantando, saber o que ele é mais suscetível e ver hoje, durante as pesquisas, e aí, né, faz o convite novamente, né, para o evento em Goiânia, em que vocês vão mostrar os resultados, em que o produto melhor funciona para aquela, vamos falar, para aquela condição e, condição não, assim, para aquela doença, né, vamos falar assim, porque perfeito não tem, não tem, e cada um passa por uma realidade. Mas, gente, vamos, senão o Túlio vai bater em nós. Tentar aqui só trazer rapidamente, então, esse cenário pensando no milho. Nós contamos a questão de doença, né, na soja, vamos falar um pouco da doença do milho, e eu já começo um pouquinho com uma dúvida sobre lagar, né, que todos dizem, tecnologia, funciona ou não funciona? Qual que é o momento? Porque achei até interessante esses dias a gente vendo o comportamento dela, parece que está mudando, que antes ela comia folha e quando ela vê que já não tem mais palatabilidade, ela já vai para outro lugar. Então, assim, vamos virar a chavinha agora, né? Tentar trazer o que é o desafio, os maiores desafios em relação à doença para milho, né? Doença milho, segunda safra, né? Também tem o cenário da primeira safra, que é outro, mas vamos pensar para a segunda safra. O que você viu aí de mais desafiador na questão de doença, o que foi mais eficaz? E na parte de pragas, pensando, porque cada ano é um ano, teve um ano aqui que a gente não aguentava ver cigarrinha, tinha cigarrinha dentro de casa, né? Nós tinha que. Tinha cigarro em todo lugar, então hoje. Esse ano a cigarrinha incomodou até menos do que a própria lagarta, né? A gente percebeu a perca de eficiência nos próprios milhos BTs e os convencionais, então, assim, complicado. Manejar lagarta e mesmo assim sobrou. Principalmente agora na espiga, né? Lagarta aí que tá vindo na espiga e lagarta pequena que você vê que eclodiu depois da última aplicação do pré-pendão e atacando espiga, enfim. Então a gente percebeu uma diferença grande em relação ao ano passado no ataque de lagarta, na pressão de lagarta e também na eficiência dos produtos que a gente usou ano passado que deram certo, que esse ano parece que já começou a dar uma patinada. Então É, eu acredito que você tenha visto algo também nesse sentido aí nas suas andanças aí pelo Brasil. não, perfeito. Bom, vamos falar primeiro de doença, então, né? Doença, a gente passou uma revolução no milho nos últimos 2 ou 3 anos, né? Então, assim, ó, falando de regiões baixas, as principais doenças eram diplódia e ferrugem, né? Principalmente diplódia, a meu ver, quando a gente ia para Mato Grosso, Vale, 63, Rondônia, até regiões do Pará, diplódia, porque são doenças de regiões quentes e úmidas, né? Então, a diplódia e a ferrugem, elas dominavam. Quando você ia para regiões altas, por exemplo, como Paraná, Sul do MS, aqui, Goiás, ou Goiás Alto, é, regiões mais altas, as doenças que dominavam eram cercóspora, mancha branca e túrcico. Eram as três que dominavam. E por muitos anos a gente fez experimentos focados nelas. O que aconteceu de 2, 3 anos para cá? Entrou híbridos muito sensíveis a bipolares, por conta da base genética que era tolerante à cigarrinha, e aí essa base também era sensível a bipolares. E aí a bipolares, que estava meio sumida, a gente via só em campos de produção de semente, apesar de eu ter fotos aqui há 4 anos atrás, aqui na estação que eu trabalhava em Rio Verde, a bipolares assumindo um papel muito importante. E por que ela se adaptou muito? Porque é a doença que aceita tanto as temperaturas altas quanto baixas. Então, mesmo em regiões altas, eu fui no Paraguai, lá um frio danado e a bipolares dominando. Eu fui lá no Pará, quente, assim, 40 graus na sombra, e a bipolares dominando. Então, ela encontrou o cerrado inteiro disponível para ela. E aí, cada ano que passa, a gente tem mais inóculo. Cada ano que passa, a gente tem mais inóculo. Na palhada, no vizinho e tal. Então, o cenário de bipolares tende a piorar, tende a se acentuar. E aí, o que a gente fazia de manejo lá em V6, V8, lá em pré-pendão, já não é mais suficiente para híbridos sensíveis a bipolares. Se eu pudesse falar aqui de doença de milho, eu foco em falar em bipolares, porque as outras eu entendo que o produtor já sabia controlar. Muitas vezes o produtor fazia lá um tebuco,
uma estrobulina e tinha bons resultados. Na diploide adicionava um tiofanato que realmente ajuda e tinha bons resultados. Mas no cenário de bipolares, esquece, esse manejo ele não é eficiente. A gente precisa trazer outros ativos, precisa trazer carboxamida e muitas vezes no cedo. Não é que o V4 é a aplicação mais importante. Talvez tenha gente dizendo isso. A gente tem há 3 anos de ensaios bipolares só em V4, só em V6, V8, só em pré-pendão, só em pré-pendão mais 15. Mas é uma aplicação que antigamente você fazer e não fazer ela, tanto faz. Hoje ela tem contribuído. Eu acabei de postar um vídeo esses dias mostrando uma entrada só em V4, uma entrada só em V8. E a diferença, mostrando a contribuição dessa aplicação em V4. Hoje, para nós, pensando em bipolares, a aplicação mais importante, aquela que você tem que gastar mais dinheiro ou botar o seu melhor produto, é V6, V8. Essa é a mais importante. Mas lá em V4, você não pode deixar escapar. E Túlio, mas eu vou ter que fazer 4 aplicações no milho, isso não faz sentido. Eu fazia 1 ou 2 há pouco tempo atrás. O que eu falo é o seguinte: se você escolheu plantar um milho muito sensível a bipolares, você escolheu isso por algum motivo. Provavelmente o cara é muito tolerante ao cigarrinho, o cara é precoce, é estável, produtivo. Tem uma razão do porquê você plantou esse milho. Agora, se ele é muito sensível, se você não manejar, a gente teve ensaio de 43 sacos de uma Não. testemunha para o melhor manejo ano passado em bipolares. Quem já perdeu por bipolares sabe do que eu estou falando. O colmo exaure, a planta pode até cair. A gente teve em casos pontuais planta até caindo. Eu mostro isso nas minhas apresentações, mostro o vídeo. É um talhão acontecendo isso, uma passada de um avião, uma aplicação do V6, V8 que não passou na área, a derrubada que aconteceu no meio. Então você tem que manejar, às vezes, começar a V4, V6, V8 para pendão. Até o ano passado eu falava que era só em milho sensível. E a gente teve alguns híbridos que nos nossos ensaios estavam extremamente tolerantes a bipolares. E aí esse ano o milho começou a dar muito bipolares. Esse ano já na safra isso aconteceu. Teve um híbrido que na safra as nossas avaliações eram que ele era muito tolerante. E na safra ele já estava sensível e na safra se confirmou. Então esse troço da sensibilidade ela pode mudar. Assim como a gente já viu isso no passado, pode ser que tenham híbridos que hoje estão aguentando, que no futuro eles passam a ter maior pressão. O que a A gente gente pode até, fazer? perdão, a gente Desculpa. até chegou a perceber de uma doença no milho que não estava identificada para eles lá e apareceu. Não estava identificado Bipolares no material brevante, a gente acabou tendo uma surpresa. Assim, da fazenda toda é um material que está apresentando bipolares, ela está subindo, está passando da espiga e tá desenvolvendo, sabe? E aí você vai buscar nos estudos se é suscetível, se não é, nem tem menção. Não, Então, não tem assim, a não. gente até fica. Não A tem não. gente, Na verdade, a gente tem. A Grower tem, eu te mando aí depois. boa. Não, porque a gente já vem avaliando há 2, 3 anos essa sensibilidade. Só que assim, isso serve, sem dúvida, para te falar assim, ó, esse cara é sensível, eu tenho que tomar cuidado. Mas não quer dizer que o outro que não é, eu não Não tenho vai que tomar ter. cuidado, porque assim, pode ser que em algum momento eu tenha que monitorar. A gente teve esse ano em Chapadão do Céu, aqui no Planalto, híbridos que apresentando bipolares que a gente nunca tinha visto bipolares nesses híbridos, né? E antecipamos aplicações. Agora, assim, que eu posso entrar de ativos? Então, assim, carboxamida tem feito excelentes resultados. É, o E ela fluxapiro... precisa ser sensível, igual a questão, tem um momento de entrar que você acha mais interessante, ou todas têm que ter carboxamida? Ó, Como que vocês eu avaliaram? falo assim, se assim, se esse ano a gente tem, inclusive, trabalho de posicionamento dela. Mas uma coisa que eu já falo claro, só de ver lá os experimentos. Se o seu híbrido for sensível, tem que ser no V4 e no V6, V8. Não adianta deixar para aplicar carboxamida só no pré-pendão. No pré-pendão, a doença já vai ter subido. E carboxamida são ativos que são totalmente preventivos. Totalmente preventivos. Os efeitos curativos são zero. Então, se a doença já estiver instalada, eu tenho que partir para os triazóis, né? E aí, quase todos os triazóis têm efeito, existem alguns um pouquinho melhor, né? Mas quase o Tebuco de fenoprop, mefentriconazol, muito bom também, tem excelentes resultados, né? Outro ponto é biológicos. Biológicos têm agregado. Eu não falava de biológicos em milho. Quando a doença era tosco, era cercóspora, era mancha branca, os resultados eram muito estáveis. Agora, quando a gente vai para mancha para bipolares, eles, para mim, os biológicos têm sido os protetores no milho.
não no mesmo sentido, né? A gente chama de protetor porque eles são multissítios, eles protegem as moléculas sítio específico. Mas os biológicos, eles têm trazido um controle interessante para bipolares quando a gente associa eles aos químicos. E aí tem sido interessante, desde que você faça nas primeiras aplicações. Eles funcionam como vacina na planta. Então, eles infectam a planta e promovem produção de fitoalexinas dentro da planta. É como se a planta se preparasse para a doença. A planta não acha que a doença vai vir. Então, os biológicos preparam a planta para a doença. E outro ponto importante em termos de bipolares é traga as aplicações para o início. Depois que a doença entrou, que a doença está na espiga, você pode até prejudicar a sua planta com aplicações de triazóis lá em pré-fechamento mais 20, pré-fechamento mais 30. A gente tem resultados do ano passado que parou de chover cedo, que a planta entra no estresse e aplicações muito dia trouxeram perdas de produtividade ao milho. Então, se você vai perder produtividade lá na frente, é interessante que você puxe as aplicações para o começo. Outro ponto interessante também são as carboxamidas no tratamento de semente. Elas trazem um novo patamar de controle. Como é uma doença que começa muito rápido, a carboxamida, tanto no tratamento de semente quanto no suco, ela tem sistemicidade. Para híbridos muito sensíveis, as carboxamidas elas têm trazido controle de bipolares na fase inicial. Então, é uma tecnologia que está sendo agregada, que tem tido muitos resultados. A gente falou do momento de aplicação, a gente falou de ativos, a gente falou de carboxamidas no tratamento de semente e a gente falou de biológicos. Tudo isso você pode usar ao seu favor para controlar bipolares no milho. E olhar, obviamente, para a sensibilidade. Uma das decisões pode ser não plantar um híbrido muito sensível, porque eu vou falar, não é fácil controlar bipolares. Mesmo com todas essas técnicas, pode ser que escape um pouco, porque não tinha condições de aplicação e tal. Então, uma das possibilidades é falar, cara, vou mudar meu híbrido aqui, porque eu não quero ficar aplicando tanto, então ficar tão preocupado. Essa é uma estratégia também, né, que é a resistência genética. Perfeito. E, assim, acho que o pessoal está perguntando de biológicos, acho que é quase um tema para outro momento, porque tem a questão também de momento, né, de aplicação. Mas tem algum hoje, um biológico que vocês trabalham mais específico? Você tem, ou estão testando também? Como é que está essa parte biológica? Tem alguns bem interessantes. Então, eu posso destacar aí Bacillus velezenses, tanto da Vitia quanto da simbiose, super interessantes resultados. A gente tem uma mistura tripla que a Biotrop tem, muito interessante também. A gente viu uma coisa interessante que a gente está vendo em biológicos, Bacillus amilocefaz talvez seja um dos que a gente está testando há mais tempo, da Agrivale. Bons resultados aí nesse vegetativo. De novo, nunca isolado, tá, pessoal? Esses biológicos de forma isolada, eles têm uma certa ação, mas não é suficiente para o controle de uma doença tão agressiva que faz o ciclo em 72 horas. Imagina, em 72 horas ela já está esporulando e gerando um esporo novo. Em 15 dias que você ficou sem aplicação, ela deu 5 ciclos. Então ela estoura muito rápido. Então não dá para ir só com biológico, tem que associar químico. E a gente viu um dado muito interessante. Nas últimas aplicações, assim, lógico, você vindo com biológicos em todas, a gente viu redução de estresse. A gente viu a planta com a mesma pressão de doença, mas a planta mais verde, melhor, que aguentou mais o estresse e encheu mais grão. Então a gente está vendo, isso existe em literatura, e a gente viu que biológicos agregaram no manejo do estresse também. Esse ano está chovendo bem, né? Não está tão fácil de ver isso nos experimentos, mas ano passado, que a chuva cortou aqui dia 13 de abril na estação, a gente viu que onde a gente tinha biológica, a gente tinha uma planta mais íntegra. A doença estava no mesmo porcentagem de severidade, mas a planta estava melhor. Então, além do fato de ajudar em controle, a gente tem visto isso também. Uma melhoria. E entregas de até 12% aí de produtividade com associação. Imagina, eu tenho um milho de 110, eu posso produzir 123 associando aí biológicos. Então, paga essa conta tranquilo. E pensando no manejo hoje para lagarta, a gente até teve lá no dia de campo, ficamos com uma dúvida na questão que momento também, voltando, parte de fungicida para doenças no milho. Tem até que momento o milho pode ser afetado? Até grão leitoso? Qual que é a fase assim que a gente viu identificar a doença na cultura? Em que fase você fala assim, ó, que vale a aplicação aqui já entrega? Qual que é uma fase? Tem que dividir um pouco entre cenário de safra e cenário de safrinha. Mas vamos falar de safrinha, que é o grosso, né? Num Safrinha, cenário de safrinha,
Aplicações após grão leitoso, elas servem apenas para a qualidade de grãos. Elas não servem mais para produtividade. Então, por exemplo, eu fiz o pré-fechamento mais 15, então entre 15 dias, pré-fechamento não, desculpa, pré-pendão mais 15 e terminei ali. Ali você vai ter o máximo de controle e produtividade em termos de desafio. São vários anos de estudo, tá, pessoal? Não é um ano, são 7 anos fazendo esse tipo de ensaio. Num ano muito chuvoso, pré-fechamento mais 30, que é uma das aplicações que a gente fez, pré-fechamento não, pré-pendão mais 30, quando seca, a planta está estressada, a maioria das vezes essa aplicação perdeu produtividade, ela tirou produtividade. Então, se for um ano que parou de chover 20 de abril, 15 de abril igual ano passado, tira a produtividade e não te entrega mais em controle e produtividade. Onde essa aplicação pode ser interessante? Regiões que chovem muito após o pré-pendão mais 15, como o 63, Rondônia, que eu tenho problemas como, por exemplo, diplódia. Diplódia é uma doença que entra pelo pedúnculo ou pela ponta da espiga e que ela diminui a qualidade do grão. A doença se alimenta ali do grão, né, do amido que tem no grão, e isso perde peso. Então, essas aplicações, desde que a planta não esteja com muita doença e não esteja muito estressada por falta de umidade, elas podem contribuir para a qualidade de grão. Então, fazer uma aplicação, por exemplo, 30 dias após o pendão, pode ajudar? Pode ajudar em qualidade de grão, não vai te ajudar em produtividade. Aqui, para essa região aqui, eu não recomendo, não acho que faz muito sentido essa aplicação. Máximo, até para fechamento mais 15. Eu não vou citar as outras doenças, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Mas existem doenças mais de reprodutivo, como cercose, mancha branca, que acaba que a gente está trazendo os fungicidas muito vegetativos e elas sumiram um pouco. Mas elas são doenças que, para pendão mais 15, é muito importante o controle delas no reprodutivo. Né? E de lagarta, você chegou a falar que foi uma coisa assim, vamos pensar na parte financeira. Lá você mostrou até 4 aplicações, se eu não estiver enganada, era cigarrinho ou era lagarta? Agora buguei aqui já. Vocês têm a cada 7 dias intervalo para aplicação, mas seria no controle de lagarta ou para a parte de cigarrinha? De 5 a 7 dias, né? Não Percevejo, na verdade, né? Que está sendo também um problema. Agora que eu lembrei tudo. Mas vamos falar de lagartos, que eu acho que é o principal calcanhar aí da turma, né? Falando aí de milho, né? Ainda mais bom, o que está acontecendo em Spodoptera frigipeda? Até o ano passado, você tinha regiões onde as tecnologias funcionavam bem. Então, você tinha o PW, o Pro 4, até o Leptra em algumas regiões funcionando, o VIP em algumas regiões funcionando bem. Então, se preocupava muito em manejo convencional, né? Vou dar exemplos. O Mato Grosso, até o ano passado, tinha regiões onde o Pro 4 estava funcionando super bem, o PW funcionando super bem, e o produtor fazendo no máximo um fisiológico, um biológico nesses milhos. O produtor não fazia inseticidas específicos, ou passava às vezes com metomil nessas regiões. Se você tiver o mesmo racional para Bahia e Piauí, eles já vêm fazendo produtos específicos há mais de 4, 5 anos. Hoje a Bahia chega a aplicar 7 aplicações específicas de produtos muito bons para lagartas, porque senão eu não saio com um bom manejo de Spodoptera frigipeda no Piauí. Eu tive na divisa do Maranhão com Piauí, na Bahia, e assim, é impressionante o nível da pressão. Ah, Túlio, por que a pressão lá é mais alta? Poxa, você tem algodão, você tem feijão, você tem soja, você tem a área irrigada muito grande, você tem a temperatura mais alta, você tem milho verão. Então ali tem um ciclo muito rápido para Spodoptera. Eu falo que a Bahia é o lugar das pragas para se estudar pragas no Brasil, né? Então, por isso que tudo lá é mais intenso, é mais rápido. Então, lá as tecnologias, biotecnologias já não funcionam há alguns anos, né? E o que é novo, talvez no sudoeste de Goiás, Minas, e algumas regiões do Mato Grosso. Eu falo que daqui a 2, 3 anos, a Spodoptera frigipeda vai ser a principal praga da cultura do milho. E a gente, antevendo isso, a gente já vem testando todo ano e de forma intensa número de aplicações ativos quando eu entro, aplicações na espiga, horário de aplicação, associação de ativos. Tudo isso a gente tem já há 2, 3 anos, talvez se eu colocar os anos de GAPS, mais 8 anos talvez, para a Spodoptera frigipeda. O que eu falo que são as iniciativas, se eu fosse escolher uma coisa para falar de mais importante? Primeiro, não perca
o momento da aplicação. Se você está numa problemática, se você vem comumente tendo problema, aplique com 10% de plantas raspadas a primeira aplicação, no máximo 10%. Você acertar essa primeira é o que vai te fazer ter um controle interessante. Se você errou essa primeira, essas lagartas crescem e aquele produto que tinha 90% de eficiência, ele passa a ter 60%, o mesmo produto, só porque a lagarta cresceu. E aí, 60% quer dizer que vão sobrar 40% dessa aplicação, fora as novas posturas. E aí você começa a perder a mão, porque você vai aplicar o mesmo produto, vai ter 60% de novo, e aí começa a sobrar lagarta em todas as plantas. E aí você perde a mão. Então, o mais importante no manejo de Spodoptera no milho é o momento, é o time, não perder a primeira aplicação. E aí, assim, eu tô assustado porque tinham vários ativos que eram bons, assim, que até o ano passado eu recomendava, e agora tá muito pautado no espinoside e no clofenapir. Esse aí são os dois produtos que têm funcionado muito bem para o manejo de Spodoptera frugiperda, né? Então, isso para nós é algo que nos assusta, porque a gente precisa de mais ativos para controlar. Espinoteran e clofenapir têm sido os principais ativos. Agora, a gente vê escapes, às vezes de clofenapir, às vezes de exalte por estágio. O que a gente vê? Espinoteran tem um ótimo resultado quando você pega em estágio. Quando você entra nas primeiras aplicações, ele é excepcional, às vezes melhor que o clofenapir. E o clofenapir, se você faz num horário correto, ele em lagartas maiores, talvez ele tendo uma melhor performance que espinoteran. Não estou falando para você aplicar fora de estágio, sempre o estágio é melhor. Mas se passou do estágio, a espinoteran ele tem mais dificuldade, né? Vou ter que aumentar a dose e ainda assim eu vou ter dificuldade. Um outro ponto, além do estágio para controlar, que é os 10% no máximo de infestação, é o horário de aplicação. Postei um vídeo hoje aí, se você quiser olhar no meu Instagram. O que aconteceu? A gente já tinha percepção dos horários de aplicação, já tinha feito ensaios. Aplicando meio-dia, aplicando 6 horas da noite, aplicando meia-noite, aplicando 6 da manhã. E a gente vê que os horários noturnos são melhores. Por que isso acontece? Por dois motivos. O hábito da praga, ela se movimenta mais, ela vai buscar comida, ela vai sair do cartucho. E outro ponto é que durante a noite o produto não é fotodegradado. Ele, por você não ter ação de luz, ele vai permanecer mais tempo, ela vai ter mais tempo tanto para se infectar, tanto quanto para ingerir o ativo. Só que essa safra tinha uma fazenda que tinha perdido a mão com lagarta por conta da primeira aplicação. E a gente começou a aplicar 6 horas da noite, foi até 10 horas. No outro talhão pegou das 10 até as 2, no outro talhão pegou das 2 até as 6. É impressionante, o controle vai caindo progressivamente. Das 6 às 10, eu posso falar que a gente teve um controle de 90, 95% em lagartas grandes, lagartas fora de estágio. Quando passou para o outro talhão, que começou às 10 da noite, o controle já foi inferior, já foi um controle de 60, 70%. E o que eles começaram a aplicar 4, 5 horas da manhã, o controle foi péssimo, foi 20, 30%. Então, quer transformar o seu produto em um produto muito bom para Spodoptera frugiperda, trabalha entre 6 e 10, 11 horas da noite no máximo. Você pega produtos que às vezes não estão funcionando em outros horários e trazem eles para um controle excepcional. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é o avião, porque o avião a gente tem que aplicar no início da manhã, e se for deixar para aplicar à noite, é mais complicado, né? O cara vai ter meia hora de voo ali, 1 hora no máximo. Então, a dificuldade é muito no avião. Mas os horários são fundamentais. Então, 2 dicas em Spodoptera frugiperda, eu poderia falar de vários, mas entra no time certo, avaliando ali os 10% de raspado e o horário. Então, aplica das 6 às 10, você vai mudar a performance dos produtos que você está trabalhando. Agora, vamos. E lagarta na espiga? Desiste? Deixa comer? Absurdamente, né? Não, e esse é um dos que a gente mais tem estudado, assim. Uma vez veio um americano, uma visita na época era Monsanto ainda, e eu perguntei, fiz essa pergunta para ele, isso faz uns 7 anos. Ele era um entomologista de uma universidade dos Estados Unidos, e eu fiz essa pergunta para ele, e controle de lagarta na espiga? Ele falou assim para mim, ó, eu lembro que ele falou exatamente assim, ó, controle de lagarta na espiga não existe, isso é um consenso na entomologia global, olha só.
E aí eu fiquei até assustado com isso. Eu falei, caraca e tal. Mas o que ele estava querendo dizer é que se a lagarta entrou para dentro da espiga, realmente não há um controle efetivo. Imagina, como que eu vou fazer esse ativo chegar dentro da espiga? É impossível. E ela não sai de lá, né? Agora, o que a gente tem que tentar, então, é que ela não entre. A lagarta da espiga mesmo é a Helicoverpa zea, né? Que é a comumente lagarta da espiga, e ela tem um potencial de se alimentar muito da espiga, de causar ali 10, 20% de alimentação dentro da espiga. E isso é considerável. Imagina, se eu tenho 100% de infestação, todas as espigas têm, e ela está comendo de 10 a 20%, eu estou falando ali de 15% de perdas. Poxa, 15 sacos no milho de 100. É muito, né? A Spodoptera frigipera, aí eu tinha muito isso na mente. Pô, é a zea, zea, zea. O que a gente viu há 2, 3 anos? Que quem tá dentro da espiga não é a zea, é a frugipera. A frugipera tem ido para a espiga. Por que isso tem acontecido? Porque tanto no tubo polínico, no estilo estigma, quanto nos grãos, a gente tem menos proteína. E se tem menos proteína, você tem menor quantidade de ativo das CRYs, das proteínas VIPs, que controlam as lagartas. Então, quando põe na folha, ela tem mais dificuldade de se alimentar. Às vezes, algumas lagartas são até controladas. Quando põe no estilo estigma ou no grão, ela se alimenta tranquilo e não tem problemas ali. Então, não é que ela está ovopositando só ali, mas quando ela ovoposita ali, a permanência da lagarta é maior, a sobrevivência dela é maior, e dá uma impressão que ela só está ovopositando no estilo estigma. E daí, no milho doce, o milho doce ensina muito pra gente, porque o milho doce, se a lagarta se alimentar do grão, você perde qualidade e você perde classificação. Então, o impacto econômico para o cara é muito grande. E o milho doce é comum se aplicar no estilo estigma, na emissão do estilo estigma, porque ali a lagarta vai ovoposita ali e você tem um controle muito bom. Ou seja, se eu quero controlar uma lagarta na espiga, eu tenho duas estratégias. Primeiro, controlar a Spodoptera muito bem na fase vegetativa. Quanto menos adulto eu tiver, quanto menos lagarto eu tiver, menos vai ter ovoposição próxima à espiga. Uma das tecnologias que a gente tem usado muito são atrativos alimentares ou atrativos que atraem ali a mariposa para o controle da ovoposição. Então, você controlar a mariposa pode diminuir a infestação na espiga. O outro são aplicações na emissão do estilo estigma. E aí a gente está vendo que as doses a serem trabalhadas são um pouco maiores do que você trabalha no vegetativo. Por quê? Porque o milho já está fechado, a quantidade de ativo que chega é menor, você tem que ter uma qualidade de aplicação maior e doses um pouco maiores, de 20 a 30% maior, para que você tenha um controle suficiente nessa fase. O melhor resultado que a gente teve no passado foi uma aplicação na emissão do estilistigma e uma reaplicação 10 dias. Túlio, mas eu vou fazer isso, é caro e tal. Cara, a gente vai fazer se a gente tiver problema, se a gente tiver uma grande ovoposição e muita lagarta. Eu postei um vídeo esses dias mostrando ela se alimentando ali do estilistigma. E o que ela fez? Quando ela comeu, o pólen não entrou. E aí eu tive quase um terço da espiga sem polinizar. E aí a planta já parou de polinizar. A planta até tenta continuar soltando o estilistigma, mas já não tem mais pólen. E aí eu vou ter um comprometimento daquela espiga. Agora, isso está acontecendo em quantos por cento das plantas? 5%? 10%? 100%? Porque a conta para fazer a aplicação, o nível de dano econômico, como que a gente calcula? Poxa, eu tenho 100%, ela tem potencial de me tirar em média 3 a 5%. Eu tenho 20%. Se eu tiver 20% vezes 5%, eu estou falando de que ela pode me tirar 1% de produtividade só. Isso não paga o produto. Agora, se eu tenho uma incidência de 100%, ela pode me tirar 5% ali da espiga, eu estou falando que é 5% de produtividade. Isso aí, no milho de 150 sacos, eu estou falando de 7,5 sacos. Então, paga a sua aplicação e sobra. Então, a incidência que isso está acontecendo é importante também para verificar. O que a gente tem visto é uma acentuação muito grande nos últimos anos desse tipo de problema. É bom. Então, os atrativos hoje é uma ferramenta, né? Sem dúvida. Duas coisas. Você botar a armadilha de mariposa e atrativo. Outro ponto também é usar vírus. Vírus não no sentido de um controle muito eficiente, mas o vírus vai fazer suas aplicações ficarem um pouco melhores, as próximas. E a gente teve um trabalho aqui de acompanhamento de 15 áreas. Então a gente tinha lá
cara botava o fisiológico ou o manejo que ele ia fazer, a gente adicionava o vírus. Só isso. A gente não viu um controle muito melhor das aplicações, mas a gente viu diminuição de Spodoptera na espiga. A gente diminuiu até 30% de incidência em 15 áreas, na média de 15 áreas, de Spodoptera na espiga. Então, vir com vírus em aplicações em vegetativo pode ajudar, sim, a diminuir isso lá na frente. Foram aplicações feitas no vegetativo que reduziram Spodoptera na espiga lá na frente. Eu ia abrir, mas pessoal, faz desculpa, não vou abrir para perguntas pelo chegar da hora. Mas depois tem o Instagram do Túlio, vocês ficam à vontade. Tem hoje o Clube Grower com bastantes informações e o evento, né, também, né, Túlio? Da nossa parte também, a gente fica à disposição, se vocês quiserem depois entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, para tirar mais dúvidas. Como também eu acho que o Túlio super acessível, né, Túlio, nesse quesito, Com né? certeza. Eu acho que para fechamento, uma dica que você daria para quem quer alinhar um orçamento, né, um planejamento e eficiência no uso de defensivos, que agora está tendo movimentação para a soja, né? O que você acha que tem que ser levado em consideração? O que é válido do que você entende hoje na pesquisa? Natália, primeiro eu queria te agradecer aí a Grovato. Cara, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? Eu vi que a Gisele estava aqui há alguns dias, sou fã da Gisele, gosto demais do trabalho dela. Ela é uma líder aí na parte de plantas daninhas, né? Nos ajuda demais. E estar aqui hoje para mim é muito importante também. Obrigado, parabéns pelo trabalho, contem com a gente. E agradecer a toda essa galera que estava aqui, né? Lembrando que dia 20 e 21 em Goiânia a gente vai ter o Grower Experience, é uma baita oportunidade para vocês verem os dados que a gente está discutindo. Eu vou falar de Spodoptera frigipeda lá, vai ter um tema só de Spodoptera frigipeda, a gente vai ficar 45 minutos mostrando resultados aí de muitos anos de testes para essa praga, tentando trazer aí os insights que a gente está tendo, além de outras coisas. E em termos de planejamento, eu falo assim, ó, o que a gente tem certeza é que as coisas não vão acontecer conforme a gente planejou. Mas é muito mais fácil alterar um pouquinho um planejamento do que correr atrás do que está acontecendo a todo momento. Então, o planejamento vai te ajudar muito a prever os problemas, a estar preparado, a suportar. Então, hoje, a gente faz planejamento para todos os nossos clientes, do começo ao fim do manejo. Chega no manejo de doenças, chega no manejo de pragas, com o histórico que o cara vem enfrentando, com coisas que podem acontecer. Uma coisa que eu falo, eu sou produtor também. O produtor ele tem memória de 1 ano. Falando como produtor, a gente lembra muito do que impactou na nossa última safra, da planta daninha da última safra, da doença da última safra, da praga da última safra. Mas lembre que pode acontecer uma praga de 2, 3 anos atrás, ela voltar nessa próxima safra. Então você também tem que estar preparado para isso. Memórias de 2, 3, talvez 5 anos. Aí você vai errar menos. Aí a chance do seu planejamento dar errado é menor. E eu torço de coração para que vocês tenham uma excelente safra, para que o seu planejamento seja o melhor possível, para que você possa ter uma excelente safra. A gente precisa de boa safra. Quando o preço está baixo, produzir bem é a única saída que a gente tem, né? E para isso envolve muita técnica, fazer as coisas no momento certo. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estavam aqui. Um grande abraço, um abraço no coração e parabéns para vocês pelo trabalho aí. Túlio, vou fazer um encerramento para o Alexandre dele. Quero agradecer, claro, a sua disponibilidade, a todos que estiveram aqui até esse momento, né? A gente entendeu, mas a gente achava que era talvez possível, mas a gente vê que com o tempo a gente vai tentar detalhar um pouco mais os assuntos, né? Direcionar algo, vamos falar assim, pontuar, para ter dentro do tempo, né? Tudo. No mais, continuamos aqui, pessoal que gostou, compartilha aí, né? Depois a gente vai estar passando sempre os materiais, Túlio. A gente faz os cortes, né? Já explicando, que aí vai estar sempre acessível o material sobre essa live. E fico só o agradecimento mesmo. E depois manda o presente. Depois tem que mandar o presente, mandar a conta. Mas no mais é só agradecer e desculpa pelo estender, mas Que isso, a todos muito foi ótimo. obrigada pela participação e toda a entrega sua de nossa, eu tô aqui lotada de anotações. Muito Foi bom. ótimo, foi excelente. Gostaria de agradecer, Túlio, a sua disponibilidade de estar aqui no nosso canal do Instagram. É muito importante para a gente ter pessoas assim como você, assim como a gente teve a oportunidade também de fazer uma live com a Gisele, como você bem mencionou.
E é importante para a gente trazer, porque uma das coisas que eu aprendi com a Gisele é que a gente tem que compartilhar o conhecimento, né? Então, a nossa iniciativa de criar as lives foram pensando nisso, né? Em compartilhar o conhecimento, tanto da gente quanto das pessoas que a gente convida para participar com a gente. Então, gostaria de agradecer. Eu percebo, assim, a gente pode ter a percepção de que você compartilhou muita coisa importante, muita coisa legal. Eu acredito que quem teve a oportunidade de assistir vai tirar muito proveito dessa live. Então, para a gente é muito importante isso, sabe? Essa troca de informação, esse feedback, enfim. Então, mais uma vez, agradecer a você, tudo agradecer a todo mundo que participou da live. E fica o convite para as próximas lives que a gente vai estar realizando. Espero poder contar com você numa próxima live no futuro. Já fazer um segundo Com convite. Já fica o Com convite aí, certeza, pode colocar aí. se a gente puder. A gente tem visto que tem sido de proveito, porque até então, como disse, segundo convidado, nós temos 1 ano de Instagram, mas tem sido de peso e todos têm entregado ouro. Isso para a gente. Então, quem está participando, quem está aqui, tem recebido muita coisa boa, né? E, claro, fica o convite para o pessoal para estar junto no evento em Goiânia, que é um outro momento de interação. Acredito que vai estar o Rafael também, né? Vai, Rafael Leis. E a Laís, E vai ter né? outros convidados também. A gente vai ter o Rogério Morgado lá do Pânico, vai ter mais uns 3 convidados. Que O legal. Ismael da MD também vai estar lá. Esse é um evento bem legal. Show. Não, no mais é só agradecer mesmo. E vamos agora estruturar para as próximas. Cada vez melhor. Fechado, Obrigado. pessoal. Obrigada, Obrigado. gente. Uma boa Fiquem com noite, bom Deus. descanso. Valeu, tchau, tchau, boa Tchau, noite. tchau, até mais. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.